sem pátria, o capital sem compromisso absolutamente com qualquer coisa humana de qualquer tipo de humanismo. O monstro que hoje nós enfrentamos é mais monstruoso do que o monstro contra o qual nós temos brigado ao longo dessas nossas lutas já tão alongadas. Então, ou começamos a promover, multiplicar reuniões como essa, em que, concordando ou discordando daquilo que quem está aqui está falando a vocês, concordando ou discordando de mim, façamos, reproduzamos, organizemos, ao menos para entendermos o que está acontecendo, porque o Brasil entrou já há bastante tempo na mesma situação complicada em que estão vivendo os povos e os trabalhadores desses outros países. E provavelmente, esperemos que não, de uma forma até mais complicada, porque escondida, o tempo inteiro escondido. Estamos numa situação de crise sistêmica hoje na sociedade brasileira. Vamos discutir, vamos compreender, vamos usar os nossos recursos teóricos, e a geografia os tem hoje muitos, para entendermos em que consiste esta crise. Crise do quê? Sobre que forma ela está acontecendo? Por que ela está acontecendo? Que contradições sistêmicas estamos vivendo? Porque aí então nós temos o mapa de poder respondermos. Então, por onde vamos enfrentar tudo isso que aí está? Porque não se enganem, vamos ter que enfrentar. E não vamos esperar para nos mobilizarmos mais para frente. Nos mobilizemos já. Agora, mesmo que na programação da AGB não tenha havido uma mesa de debate e de avaliação de conjuntura. É a hora dos nossos encontros abrirem-se no seu primeiro dia com esse tipo de assunto. Alexandrino está concordando comigo. Bom, já que não está na programação, trouxe o assunto para cá. Muito obrigado. Depois das fortes provocações, né, do mundo, vamos passar para a professora Virgínia fazer a exposição dela. Boa noite. Bom, em primeiro lugar, dizer da minha felicidade de estar aqui. É uma satisfação estar num encontro em que se respira e se move em torno de compromisso com luta, de compromisso com o movimento social, em que a universidade tem, claro, dizer que o seu estudo não é simplesmente para fazer carreira latte ou para latir no CNPq, mas sim para ter um compromisso, construir sentido na existência, para ocupar espaço em todos os sentidos, e ocupar espaço que é dizer para mim, que sou historiadora, fazer história, né? Então, a felicidade de estar aqui é uma coisa assim extraordinária. Não vou nomear todos os amigos aqui, vou só dizer que eu adoro o Rui, mas que o Rui me traiu, né? Ele me disse que ia fazer uma fala de conjuntura. Vocês viram o que ele fez, não é? Bom, eu vou. Então, vai ser uma coisa bem interessante, acho que talvez, para essa mesa, porque nós partimos do marxismo. Isso está claro, acho que o Wagner apontou isso no começo, e o próprio Wagner já colocou no começo que o marxismo não é uma coisa congelada. Então, eu vou relembrar vocês que o marxismo não é uma religião. Não tem nenhum papa que vá diferir entre... o marxismo tem um compromisso com a luta, tem um compromisso com enfrentar as categorias da realidade, identificar as contradições e avançar para a luta. Esse é o compromisso do marxismo. Portanto, nós vamos ter aqui um debate, já até agora, dentro dessas mesmas categorias, com o Rui, que eu acho que vai ser bem interessante. E não é uma questão de desacordo ou de acordo, mas como a gente constrói a compreensão desse mundo contemporâneo
como é que a gente pensa esse processo? Então vai ter muitos pontos de acordo e muitos pontos também de desacordo, que eu acho que vai ser muito interessante. Em primeiro, então, eu vou trazer bem para o meu tema e ponto a ponto, pouco a pouco, vou tentar pontuar onde é que talvez a gente possa pensar junto para chacoalhar algumas das nossas categorias naquilo que chacoalhar é necessário. E não para chacoalhar, para fazer barulhinho, para depois tomar cerveja, não. Ou para fazer aquilo que a gente precisa avançar. Eu vou começar do meu ponto de começo e depois a gente avança. Eu queria começar lembrando que a questão, e é por isso que tem uma discussão sobre o problema do rentismo, a questão de que a suposição do rentismo é uma suposição de um capital que não passa mais pela força de trabalho. Eu, pessoalmente, estou convencida que não apenas o capital continua passando pela exploração do trabalho, como piora as condições de exploração da força de trabalho na atualidade. E que, portanto, a análise da crise vai precisar levar em conta de que crise, em que nível estamos falando e para onde podem apontar as diferentes crises. Então, eu vou começar aqui. Então, a discussão sobre o rentismo é só para tomar cuidado de que quando a gente pensa de linha, nenhum capital pode existir, a não ser que seja drenando sangue vivo, drenando valor de massas trabalhadoras. Então, o que é a relação social que se esconde sob a fórmula do capital? Ela, na verdade, ela envolve dois elementos, os dois elementos estão estreitamente imbricados. O primeiro, o capitalismo só pode se reproduzir, e qualquer grão de capital só pode se reproduzir, extraindo valor. Porque essa é a forma social na qual ele se reproduz. Para que ele possa se reproduzir dessa forma, isso significa que há duas condições sociais que o capitalismo precisa, ou o capital, precisa cumprir para que ele exista. A primeira delas, que é a condição fundante, sine qua non, exigência zero, para que, inclusive historicamente, mas a gente vai ver que isso se reproduz e se amplia, é a existência massiva de gente que não tem como existir, a não ser colocando no mercado alguma de suas faculdades. Ou seja, vendendo o que tem, vendendo o que não tem, roubando, vendendo pedaços do corpo ou vendendo aquilo que nela se reproduz, que é a sua capacidade de produzir algo para existir. Essa produção essa condição social, que é a condição da expropriação, resulta em massas de trabalhadores, massas crescentes de trabalhadores, que só podem viver no mercado. Portanto, precisam do mercado, estão necessitados do mercado. E porque só podem viver no mercado, gostam do mercado. E porque só podem viver no mercado e gostam do mercado, vão precisar, eles são desejosos de mercado. Não estou querendo dizer que tem uma relação objetiva que enlaça com a nossa forma de ser, com a nossa constituição subjetiva. Essa formação dessa massa necessitada e desejosa se chama expropriação. Essa expropriação, aí tem uma discussão, inclusive, com um grande geógrafo, que é o Harvey, que qualifica a forma contemporânea como sendo por expoliação, da qual eu divirjo, e eu vou explicar por quê. Porque o Harvey supõe que no Marx houve uma acumulação primitiva e que depois essa acumulação primitiva acaba e o capitalismo engrena numa forma normalizada. O que é a expropriação primitiva no Marx? Bom, eu vou falar do Marx agora.
O Marx abre o capítulo, esse capítulo, que é o 24 do livro 1, diz, o nome do capítulo, inclusive, é a assim chamada, entre aspas, acumulação primitiva, porque ele abre o capítulo dizendo que nunca houve acumulação primitiva. A suposição da acumulação primitiva é uma suposição da economia política clássica, que dizia o quê? Dizia que os capitalistas existem porque os avós dos capitalistas acumularam primitivamente, e os avós dos operários não acumularam, gastaram tudo. Então, portanto, como os que gastaram tudo ficaram sem nada, agora os que acumularam têm direito, porque primitivamente eles acumularam, têm direito de ceder, de dar trabalho para os pobres coitados que ficaram sem nada. Tá certo? Então, contra esse argumento, que é o argumento da acumulação primitiva, o Marx vai dizer que o nascimento do capitalismo depende não de acumulação primitiva nenhuma, mas da expropriação do povo do campo. Mas não só da expropriação do povo do campo. Voltem lá, leiam um capítulo que é bem interessante, porque depende de uma variedade de formas. A assim chamada acumulação primitiva significa, em primeiro lugar, a expropriação do povo do campo. Isso é, a separação entre o trabalhador e os meios de produção. Naquele momento, basicamente, meios de produção agrários. Né? Vaca, arado, condições de produção imediata no campo. Mas o próprio Marx sabe que não é só isso. Já nesse capítulo ele vai dizendo que a expropriação tende a se generalizar para o conjunto da existência. E se a gente for seguindo a leitura do livro 2 e do livro 3, a gente vai vendo, principalmente no livro 3, o Marx já se dá conta de um volume alucinado de possibilidades de expropriação que nem sequer ainda estão em curso lá, mas ele já está percebendo, inclusive, da concentração de capital, está expropriando outros capitalistas, mas eu não vou entrar com detalhes aí. Então, o que eu estou querendo lembrar? Nesse capítulo 24, o que está claro é que a expropriação é condição de existência do capital. A condição social de existência do capital é a produção de trabalhadores livres como pássaros. Socialmente, a existência do capitalismo é a produção de trabalhadores livres como pássaros. Então, eu vou introduzir umas nuances agora com relação à questão europeia, muito rapidamente, porque eu não vou ter tempo de dizer tudo que eu vou ter aqui, porque você sabe como é que é a vida, né? Nunca dá para botar tudo, mas a gente vai fazer o que dá. Em determinadas circunstâncias históricas, e em especial em função do imperialismo, determinados setores dos trabalhadores e seus sindicatos apoiaram suas burguesias nacionais em troca de certas melhorias. A isso Lenin chamou a constituição de uma aristocracia operária lá em 16, surgimento da social-democracia, etc. É óbvio que se isso começa lá no iniciozinho do século XX, o pós-Segunda Guerra Mundial, com a Guerra Fria de permeio, colocou essa situação numa condição ainda mais necessária para a sustentação do capital. Até porque os processos de luta de classes na França, na Itália, em Portugal, na Espanha, eram muito intensos. Ameaçavam, de fato, processos revolucionários. A constituição de uma camada dessa famosa aristocracia operária aconteceu não em todos os países. Estado de bem-estar social nunca se generalizou para o mundo. O capitalismo está sempre implantado na relação com estados e, portanto, a política opera no espaço nacional. Porém, a dinâmica da reprodução do capital, há pelo menos 100 anos, e eu não vou generalizar que é desde sempre, porque eu acho que não é exatamente assim, ela é necessariamente mundial. A formação de um mercado mundial é alguma coisa que começa no início do século XX e atingindo o seu apogeu por agora. O que eu estou querendo dizer com tudo isso, falando do operariado europeu e em parte do operariado americano? Eles conseguiram impor, em função de suas lutas e da conjuntura da Guerra Fria, eles conseguiram impor barreiras à dinâmica do capital, de tal forma que determinadas parcelas da reprodução da força de trabalho ficassem fora do mercado, assegurados pelo Estado.
em especial aposentadorias, sistema de saúde e sistema educativo. Hoje, eles estão sendo expropriados de todos esses elementos que garantiam a eles algum limite. Só que esse limite foi feito, infelizmente, contra os trabalhadores do resto do mundo. Não se esqueçam que 50, 60 e, sobretudo, na década de 70, foram as multiditaduras no mundo inteiro para a expansão da lógica social capitalista que sustentava aquilo lá. Bom, então, voltando aqui para o ponto. A condição de existência do capital é extração de mais valor. Mas a sua condição social é expansão permanente de expropriação. Não uma expropriação necessariamente primitiva, mas constitutiva. E ao lado, a segunda condição é concentração de meios de produção. Mas o próprio Marx já muda o termo lá no livro 3, e eu acho interessante que a gente pense, porque quando ele está pensando no ponto máximo de concentração, ele já não fala de meios de produção, ele fala de recursos sociais de produção. Isso quer dizer, é concentração da capacidade de fazer funcionar meios de produção. É rentismo, mas não é mais complexo, a meu juízo, do que o rentismo, porque banha os pés no sangue do trabalho e se apresenta como se não tivesse nada a ver com o trabalho. Reduz o trabalho às condições mais ínfimas de garantia e segurança e vive sob uma lógica securitária. Então, vai ser reduzir toda a segurança de todos os trabalhadores a estritamente zero. Nós vamos ver que as expropriações estão em curso, são dramáticas e podem ser extremamente lucrativas, mas, ao mesmo tempo, se apresentam sempre como o seu contrário, como a pura defesa da propriedade e da propriedade do capital. Bom, essa condição social de expropriação, a gente precisa levar em conta que nós temos um debate enorme no século XX sobre isso, um debate riquíssimo sobre as condições de expansão, etc. Eu vou curto-circuitar todo esse debate para pensar que, quando nós entramos no século XXI, nós entramos em condições radicalmente diversas enquanto humanidade da idade que entramos no século XX. No início do século XX, eu não tenho esse dado com certeza, mas eu suponho que deveria ser 80%, entre 80% e 90% da população rural e 10%, no máximo 20% da população mundial urbana. Nem 20% era urbano no início do século XX. Nós entramos no século XXI pela primeira vez com uma virada desse processo. Isso é, nós em 2005, se eu não me engano, mais de 50% da população do planeta já sofreu isso que a gente considera a expropriação clássica, a primeira expropriação, que é a expropriação do campo. Nós estamos acompanhando, estamos na luta dos movimentos sociais, da Via Campesina, do MST, na luta dos povos, do indigenato, dos povos indígenas e originários da América Latina, em processo de intensificação e brutalização de expropriação da terra, do campo. Nós estamos vendo Belo Monte, estamos aqui. Né? Só que não é mais só esta expropriação. Sobre essa vem uma sequência de outras expropriações, cada vez mais brutais. Porém, mesmo esta expropriação clássica significa uma massa de disponíveis para serem explorados, necessitados e desejosos. Porque os filhos dos urbanos já expropriados esqueceram que são filhos de expropriados. Já nascem com o mercado no DNA. Só nasce com o mercado no DNA quem ou tem capital ou quem é expropriado. Tem meio termo nessa brincadeira. Se você não tem capital, bem-vindo ao turno. Dos professores universitários.
Bom, os aposentados ainda é pior, eu não vou nem falar. O que eu estou tentando dizer é que nós estamos discutindo metamorfoses, velhas categorias e novas práticas, ou novas categorias e velhas práticas, do que estamos falando. Nessa metamorfose, lembrem-se, indústria não é o que produz coisas, é o que produz mercadoria. Capital industrial para Marx é o que produz mercadoria. A introdução do Capital, diz uma introduçãozinha que o Marx faz, é uma página só, ele diz assim: não há uma grama de valor em nenhuma mercadoria. Valor é relação social. Portanto, quando nós pensamos em mercadoria, nós temos que pensar as formas pelas quais a indústria, o capital, extorque sobre o trabalho do trabalhador, de preferência sem que os trabalhadores achem, pensem, tomem consciência de que estão sendo extorquidos, expropriados de mais valor. Nós vamos começar a ver o seguinte: o que acontece? O caso brasileiro é bastante ilustrativo. Nós vemos um processo de industrialização do setor de serviços alucinado nos últimos 10 anos. Alucinado. Quais esses setores de serviços mesmo que se expandiram no Brasil nos últimos 20 anos? Saúde e educação. Aonde é que é preciso expropriar direito para garantir em seguida a possibilidade de produzir mercadoria, saúde e mercadoria? Na verdade não é saúde, né? Se produz mercadoria múltiplas. A única mercadoria que não se produz é saúde. Saúde não se vende. Se vende uma indústria que vende remédio, se vende uma indústria que vende consultas, se vende uma indústria que vende botox, tem uma indústria que vende tranquilizante, tem uma indústria que vende estimulante, porque tem que ser um estimulante por dia, tranquilizante para a noite, tá certo? Ou ao contrário. Vocês estão vendo, né? Olha só, como uma indústria farmacêutica tem como linha de ponta a venda de alguma coisa como Viagra ou Lexotan, é dramático. Eles estão produzindo em potência, num caso e no outro caso. Vou fazer um parênteses, falar de psicologia para vocês entenderem. O sujeitinho lá, que há uns 60 anos atrás inventou o princípio que é o princípio do Lexotan, que é o benzodiazepínico, ele ganhou um prêmio por esse remédio. E quando ele foi receber esse prêmio, ele fez uma das falas mais bonitas que eu já vi na vida. Toda vez que eu falo nisso, eu me arrepio. Ele disse o seguinte: eu não deveria receber esse prêmio. Ninguém deveria ser premiado por isso, porque esse remédio silencia o grito que precisa gritar. Nossa. Eu sou médico, trabalho com sofrimento, mas se esse grito, por isso esse remédio, mas se esse grito não for gritado, esse remédio pode ser a praga da humanidade. Nossa. Viagra produz hoje a suposição da juventude de que a potência depende de algo externo, fora dele mesmo. Depende de uma pílula milagrosa que se compra na farmácia. Isto é o primeiro passo para uma produção massiva da impotência. E aí sim, o Viagra vai ser indispensável. Pensem que isso significa fábrica rodando, fazendo uma pílula, produzindo a doença para a qual se vende um remédio que adoece mais ainda. Bom, o que eu estou tentando trazer, que é para a gente poder debater o papel do rentismo, é de que essa relação social capitalista não está em recuo, ela está avançando.
Significa que se a gente expropria massivamente, significa disponibilidade de formas de extração de valor e de produção de necessidades alucinadas, anti-humanas, capazes de serem supridas por uma vida cada vez mais perversa, porém lucrativa. Lucrativa para quem, né? Principalmente pelo capital. Então, que trabalho não lucra. Trabalho é trabalho. A crise, o capitalismo só existe com crise. Capitalismo se a base social dele é a expropriação, isso significa que o capitalismo só pode existir produzindo crise social, de maneira a garantir possibilidade de extrair mais valor de trabalhadores e de produzir necessidades cada vez mais alucinadas para as quais ele vai produzir novas mercadorias e lutas, se as relações sociais fossem outras. Nós estamos vivendo, de fato, um período de crise. Eu não tenho dúvida que a gente vive um período de crise. Só que não deve apagar para a gente que o período de crise pode significar também catástrofes sociais para garantir queima massiva de sobrecapital acumulado e reengrenar em formas cada vez mais bárbaras de extrair mais valor. O próprio Mesaros disse, num dos livros dele, de que a disjuntiva entre capital e barbárie, entre socialismo e barbárie, é hoje barbárie se a gente tiver sorte. Porque a possibilidade concreta é, inclusive, a autodestruição da humanidade. Isso é uma outra história. Vamos avançando agora. Eu estou, por enquanto, só fazendo o ponto das relações sociais, lembrando que nós vamos precisar aprender, e eu acho que vocês, geógrafos, são talvez melhores do que nós, historiadores, para isso, aprender a pensar em múltiplas escalas, simultaneamente. Nós, historiadores, temos uma dificuldade muito grande, porque eu pensando num plano teórico, que é muito abstrato e muito geral, ou quando vamos para o plano concreto, temos uma tendência a empiricismo horroroso, e aí caímos dentro de um quadro muito cristalizado. Nós hoje precisamos conseguir entender a dinâmica de expansão do capitalismo ao lado da dinâmica de crise. Precisamos entender a dinâmica do encapsulamento nacional das lutas ao lado da expansão internacional do capital. Precisamos entender as formas pelas quais o conjunto da burguesia não só controla o Estado, mas seduz, convence e alicia parcela expressiva da classe trabalhadora no plano internacional, e eu faço questão de enfatizar isso, em especial no caso brasileiro. O Brasil hoje aparece como exemplo para o mundo por como foi possível seduzir essa população. O modelo brasileiro é brandido no conjunto da América Latina, mas também é brandido na Europa, quando eles dizem aqui vai ser Lula. Antes de passar para o ponto do capital imperialismo, eu queria falar de mais algum último ponto das expropriações, que eu chamo secundárias, que eu acho importante. Então, nós temos uma expropriação primária, que é a expropriação da terra, que segue em curso. Ela não terminou. Isso significa que existe, ela está em curso na Índia, numa ferocidade e numa virulência raras. O crescente vermelho na Índia teve, não são os dois últimos anos, se eu não me engano, em 2009 e 2010, ou 2010 e 2011, 150 mil suicídios de pequenos proprietários numa região na qual está entrando transgênico e expulsando esses trabalhadores das suas terras. Só que esses 150 mil se recusaram a ser expulsos, né? Se mataram. Mas e os outros? Para onde vão esses outros?
E a última expropriação que eu faço questão de falar, que é dos transgênicos, porque normalmente a gente pensa nisso como mercantilização. Não está errado pensar como mercantilização, mas é insuficiente pensar como mercantilização. Nós precisamos chegar na relação social, ali onde se produz a necessidade para a reprodução do capital. Transgênico não é só uma técnica que permite que uma planta não morra quando você encharca ela de veneno. Aí, que é isso? Transgênico é isso, certo? É uma planta que leva um gene que permite que você encharque ela de veneno, ela não morre, morre todo o resto em volta, nós inclusive, menos ela. Morre tudo, menos ela. Agora eu estou tendo um problema hoje, no Valor Econômico, tem uma matéria de uma empresa chinesa de defensivo agrícola que está toda feliz porque vai voltar a vender outros defensivos porque já tem várias plantas resistentes ao glifosato. Então eles já estão querendo vender não sei quantos milhões de litros de outro defensivo. Opa, então a gente vai ter os milhões de glifosato mais os milhões do outro defensivo juntos. Ó. Se isso já fosse mais do que razão para abominar e entrar na luta contra o transgênico, essa luta ainda resta sem pegar o ponto no qual o que está em curso é muito mais grave. Repare, o transgênico coloniza a produção nativa, a produção que a gente chama crioula. As sementes transgênicas têm a capacidade de colonizar via polinização, via abelhas, via vento, através de vários mecanismos, elas transformam as sementes crioulas, as sementes anteriores, em sementes transgênicas. Vocês sabem que a Monsanto já fez 2 processos e ganhou de cobrança de patente sobre a semente transgênica para o desgraçado que estava do lado da plantação transgênica, que a plantação transgênica colonizou, que o cara não queria, mas foi obrigado a pagar royalties para Monsanto. E um desses casos foi no Brasil, mas o caso mais conhecido foi no Canadá e nos Estados Unidos. Essa questão da colonização, nós já estamos preocupados com isso, nós estamos lutando para a defesa das sementes crioulas, estamos nessa luta. Mas qual é a relação social que está colocada aí? É simplesmente porque eu gosto da semente crioula? Porque eu gosto da semente nativa? A razão fundamental é que o que está em curso é a expropriação do conjunto da humanidade como um todo da capacidade de reprodução das sementes, que são as principais sementes que garantiram a existência da humanidade até aqui. Em especial trigo, arroz e milho, que são os cereais dos 3 continentes. Não é apenas o veneno que eles estão colocando na mesa. Não é apenas a devastação dos rios que está em questão. Não é só a redução da variedade das espécies. É a expropriação de toda a humanidade daquilo que até então era impensável imaginar que alguém pudesse ser dono. Não só dono porque foi lá e botou no papel. Dono porque controla a forma de reprodução. Percebem agora que o buraco é muito mais embaixo? Isso está em curso na saúde. Nós não sabemos ainda. Eu dei os exemplos para vocês de Lexotan e de Viagra, porque eles são óbvios. O Viagra só pode operar bem se massivamente a juventude for impotente. Massivamente. Não é meia dúzia. Vão tomando, vão brincando. Vão tomando Lexotan, vão brincando sem ver. Determinados medicamentos são medicamentos para alguns, para outros são drogas e para outros são meramente lucro. Com certeza. Ou seja, expropriação da humanidade de algo que está nela, fetichização e retorno sob forma de mercadoria. Esse é, a meu juízo, o ponto no qual há uma expansão hoje da dinâmica da vida social capitalista para a qual precisamos estar absolutamente atentos. Eu não sei mais nem para que lado que eu vou, tanta coisa que eu tenho para falar aqui.
Eu quero trazer, eu diria que a minha discussão sobre capital e imperialismo parte da constatação de que o Lenin, para dizer de maneira muito simples, de que o Lenin, quando analisou o imperialismo em 1916, se deu conta de que a mudança na escala de concentração de capitais mudava a qualidade do capitalismo. O que dizer da mudança da escala ocorrida na concentração de capitais que ocorreu entre 1916, quando Lenin escreveu aquele livro, e hoje, 2012. Essa mudança de escala significa o quê? É para essa mudança de escala que o meu trabalho se dirige, procurando não só não abrir mão dos fundamentos básicos a partir dos quais Marx e Lenin partiram, mas tentando ir além para dar conta de algumas transformações que essa escala necessariamente envolve. Então, a primeira delas é a escala da expropriação e a superposição de expropriações. A segunda é a concentração máxima da forma da propriedade, que o Lenin chamava de união íntima. O Lenin era um moço muito bem educado. Ele chamava a união íntima entre capital bancário e capital industrial de capital financeiro. Quando ele está falando de capital industrial, nesse caso específico, ele está falando da indústria no sentido tradicional, né, da indústria fábrica, e não capital industrial, como Marx em alguns momentos utiliza, que é a indústria como a forma da extração de valor. Pois bem, naquela época, essa união íntima era perceptível, inclusive, o texto do imperialismo, aquele opúsculo do imperialismo é maravilhoso e ele dá os exemplos, inclusive na união física das famílias, né? Ford, Rockefeller. Então ele vai mostrando essa própria união familiar. O que eu venho sugerindo hoje é o predomínio do capital monetário no sentido do que o Marx se atribui lá no livro 3 do Capital, quando ele diz que a concentração sobre a forma do capital monetário, que é a forma dele em linha, ela é a que mais estimula a extração de valor e que mais estimula a expropriação. Por quê? Não é simplesmente juro, não é simplesmente banco, é a concentração da propriedade